Olá, nós já estamos no ar aqui pela TV Bragança, na web. E lembrando que você pode também nos acompanhar no canal 3 Digital da NET. Estamos com mais um assunto, podemos dizer, polêmico aqui no nosso programa de hoje. Mas antes, eu quero pegar um alô dos nossos convidados. Professor Walter, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como é que estão as coisas? Meu companheiro dessa noite, Betinho, que nos acompanha lá do outro lado. Que bom. E aí, Dibi, tudo firme e forte? Sempre, né? Que bom. Comendo quibe todo dia, tem que aguentar outra. É verdade. Bom, iniciar um novo caminho assusta, mas depois percebemos que era mais perigoso permanecer parado. Vamos assistir um vídeo e já já a gente volta comentando. Vamos lá. Pô, parece que falta espírito de patriotismo para muita gente aqui no Brasil. Tá? Por enquanto, deixo bem claro, não sou presidente da República. Tá? Fui a Brasília, fiz as visitas protocolares, visitei o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STJ, o presidente da República, visitei os 3 comandantes militares, o ministro da Defesa. Semana que vem volta, uma semana curta, tem um feriado quinta-feira. Um dia vai ser para visita, outro vai ser lá no Banco do Brasil, onde estão fazendo a transição. E deixe bem claro, não sou o presidente da República. Estão botando na minha conta o reajuste do Judiciário. Estão botando na minha conta o reajuste do Judiciário. Como se tivesse poderes para impedir. Eu dei a minha opinião, que era inoportuno aquilo no momento, mas a decisão não é minha. A decisão agora está nas mãos do presidente Michel Temer, se vai sancionar ou vai vetar. Tá? E querem botar na minha conta para eu começar com problemas junto a instituições. Tá? Não, se eu fosse presidente, tomaria a decisão. Não sou, a decisão está nas mãos agora do senhor Michel Temer, como estava nas mãos do senhor Eunício Oliveira, a aprovação desse projeto, a votação desse projeto aí. Olha aí, bom, o Brasil muda ou não? Um absurdo, né? O Senado aprovou um aumento de 16% para os ministros, olha só, e o efeito cascata vai gerar despesas de 6 bilhões. E como a gente pôde ver no vídeo, estão jogando pro Bolsonaro, né, nosso presidente eleito, o abacaxi que é do Temer, o Temer que tem que descascar esse abacaxi, só que estão jogando na conta dele. Professor Walter, sua opinião. Eu vou fazer um raciocínio muito rápido. Pressupõe-se que quando se vira presidente, se candidata, tem que ter uma equipe de governo. Uma equipe de governo coesa, unida, preparada. O senhor Bolsonaro teve que parar o vice-presidente que falou que o 13º era uma jabuticaba. Teve que fazer calar momentaneamente o senhor Paulo Guedes, que falou que ia ter uma CPMF. Teve que fazer calar o seu filho, passar a mão na cabecinha dele, porque ele disse também que podia acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu não morro de amor pelo Supremo Tribunal Federal, meus irmãos, mas tem equipe de governo, tem projeto. Eram 39 ministérios, iam ser 15, já não são mais 15. Ia misturar o Ministério da Ciência e Tecnologia com mais outro. Agora estava querendo misturar agricultura com meio ambiente e já não vai ser mais assim. Cadê o planejamento? Agora vamos falar sério. Está eleito. O povo brasileiro, não importa quem elegeu o senhor Jair Bolsonaro. Agora nós temos que acreditar. Acreditar e fazer de tudo. Não se pode jogar nas costas do nosso presidente alguma coisa que nem depende dele. Um aumento para o Supremo Tribunal foi um conluio para evitar alguns que têm o rabo preso lá. Isso é muito claro. Então, não tem projeto, está claro. Não se preparou, não tem equipe, está claro. Mas a partir de agora somos todos nós. Vamos nos juntar e vamos respeitar. Não joguem nas costas do novo presidente, que aliás são 6 bilhões, ao que parece esse aumento é inconstitucional, e sendo inconstitucional, acabou. O salário de R$39 mil para um povo como o nosso, que infelizmente não ganha às vezes nem um salário mínimo, precisa ter bom senso. Por isso que eu falei que eu não morro de amores pelo Supremo Tribunal Federal, que achou lindo R$39 mil. Eu até me estendi um pouquinho, meu irmão. Imagina, aqui a gente não, fica mas falou, à vontade, né, Bibi? E aí? Arrematou tudo, professor, porque eu vim assim, venho assistindo
esses debates, esses vídeos, né? A internet vive lotada, Rede Globo, Rede Record, Band News, é a bandalheira. Enfim, é a bandalheira. Agora, a gente percebe que às vezes você não leva uma facada literalmente dada, né? A facada, às vezes, tem facada que é pior do que essa que foi feita com uma de 12, 15 centímetros. Essas facadas que estão dando na política, no financeiro, e nós, né? Porque quem paga tudo somos nós. Principalmente o professor aqui deve sentir mais, porque eu sempre achei que a classe de professor foi uma das classes mais judiadas, contrariamente, e as outras classes ainda tem aquela, você dá uma virada e tal, mas você vem lá de baixo, não é jogar confete no professor que está aqui, mas é uma verdade que eu sempre falei aqui. Você vê, no Japão, o professor depois do presidente, depois do rei lá, você tem até imperador. Isso. Ele não está nem abaixo, nem acima, ele está ao lado. Porque o cara para chegar presidente, não digo o Lula, né? Porque eu tenho minhas causas com o Lula, assim, que é de criança, né? Desde o tempo do exército. Então, eu acho que uma pessoa, pode ser qualquer cidadão simples, qualquer cidadão com a cultura baixa, a gente teve o privilégio de conseguir chegar, né? Mesmo sendo igual um Lula, mas chegar onde chegou com os diplominhas que a gente andou tirando aí, né? Igual o Lula, eu vou sair de perto, hein? Não, igual o Lula no sentido de pobreza, né? No sentido de pobreza, porque o Lula reclama que era pobre. Pobres, acho que éramos todos nós. Claro. Tem que no Brasil, nós temos 5, 6% de arquimilionário no Brasil, o resto somos nós, que carregamos eles nas costas. Agora, é aquela história, se o capitalismo não pode, o pobre não vive, que eu falei, se não tiver alguém para montar alguma coisa, agora não pode ser selvagem, do jeito que vem sendo. Agora, voltando às vacas frias, né, no caso do nosso presidente aí, essas facadas que estão dando aí, fora que ele levou lá, que muitas idiotas, eu chamo de idiota porque eu já fiquei tão nervoso que agora eu vou começar a falar idiota, porque não dá para conversar, mas o cara vem falar para mim que foi fake, eu falei, foi feicada, foi feicada, no cara levou uns 30, 40 pontos, abriu do gogó lá, abaixo do umbigo, cara. Olha, a gente que é da área de saúde, a gente sabe o que foi isso aí. Agora o cara vem falar que o cara é fake, que o cara foi uma facada de circo, fake, que é pro cara ganhar eleição. Ah, pelo amor de Deus. Aí vem esses caras que eu estou dizendo, a facada, essa turma aí, que nem falou o professor. Eu nunca morri de amores pelo STF. Primeiro que eu não morro de amor por pessoa alguma que galgou algum cargo lá nas alturas sem concurso público. Primeiro lugar para mim. Meu parceiro está meio nervoso. Primeiro lugar. Se o cara não tiver concurso... mas não pode cortar. Eu digo, meu irmão, não estou cortando sua palavra. Não, pode ter uma Eu digo que você falou do salário, o povo brasileiro no geral ganha mal. A questão é que não dá mais para ter concurso de 30 mil reais. Não dá mais para ter cargo público. A culpa não é da aposentadoria de quem aposenta. A culpa é que tenha existido um concurso que pague 30 mil reais. É antes. Justamente. E até, eu sei que você tem mais perguntas para nós. Tem mais uns vídeos aí. Isso aí então ficou um disparate. Chegar nesse valor aí que já no 33 já era uma cinta, imagine 39. Ainda com direito à moradia. Gente que tem casas e apartamentos e... que é uma vergonha. Então, o que estão fazendo aí foi uma facada, agora foi pelas costas. Foi isso que eu ia falar, pelas costas. Primeiro foi uma estomacal, agora foi dorsal. Verdade. Bom, à frente do Ministério da Justiça, Sérgio Moro, né? Ele que será o responsável pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pelo Departamento Penitenciário Nacional. Vamos ver mais um vídeo e já vamos comentar sobre ele. Vamos lá. E ele veio na minha casa, apresentou o que ele queria caso aceitasse o Ministério da Justiça, e eu não tenho como falar não. Ele quer carta branca para combater a corrupção e o crime organizado. Ele quer meios. Ele quer que a Polícia Federal realmente esteja ali no seu guarda-chuva. Para isso tínhamos que trazer o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança, para dentro da Justiça. Já estava em nossos planos. E foi, logicamente, isso aí foi comprovado nesse momento, no exato momento. Então ele vai ter toda a liberdade para combater
a corrupção e o crime organizado. E combate como o crime organizado? Seguindo o dinheiro. Vamos ter um braço da COAF dentro do Ministério da Justiça. Carta branca para ele trabalhar. Eu fui nas escolas, só de ver o semblante da garotada. Hoje mesmo, onde é que foi aí? O pessoal me ajuda aí. Prenderam um montão de gente. Desvio de merenda escolar. Olha só. A merenda fazendo história no Brasil. Roubando comida de criancinha de escola pública. Filho de pobre, pô. Não dá para continuar assim. Sérgio Moro vai pegar vocês. Vai ter olho, hein? Tá? Ele lá agora, ao contrário que alguns estão falando aí, ele pescava com varinha, né? Agora vai pescar com rede de arrastão de 500 metros. E nós queremos isso, o povo quer isso. Vocês viram aí? Com certeza. O Sérgio Moro vai... Uns falam tarrafa, né? Outros falam... A rede de arrasto, aquela rede grande. Você acha que vai sair cheia essa rede aí, professor? Olha, primeiro nós precisamos lembrar que não tem salvador da pátria. Uma pessoa só não consegue fazer todas as coisas. A gente ouve falar de insegurança e eu digo para todo mundo que não tem um policial por pessoa. Existe a consciência de todo mundo, que todo mundo tem que cuidar da sua própria vida e fazer o melhor. Agora, se em algum lugar existe equipe, neste ministério vai existir. Porque o Moro tem uma equipe de trabalho. Tudo que ele fez, ele não fez sozinho. Verdade. Ele tem vários ministros que caminharam com ele, várias pessoas fundamentais, com grande capacidade. Então, se há um ministério que eu acredito muito no bom trabalho, eu acredito. Uma pessoa isenta, uma pessoa tranquila, uma pessoa que sabe o que quer e está realmente à busca de melhorar esse país, como, claro, o Bolsonaro também. O que eu digo é que nós precisamos tomar cuidado e não esperar que daqui a pouco, olha, ele falou que ia fazer. Ele não consegue fazer tudo, ele consegue fazer muita coisa. Vamos dar um crédito, vamos tranquilo. Ele vai pescar de tarrafa, sim. Ele vai pegar aquelas redes de arrasto que a gente viu no mar e vai trazer muito peixe grande. Porque, olha, até para mim não prolongar demais, meu irmão Ângelo, não dá jamais em tempo nenhum para esperar que uma pessoa só resolva tudo. E ele é uma pessoa consciente, vai fazer muito. E aí, Dibi, carta branca para o novo ministro Sérgio Moro, o que você acha? Esse aí, desde o dia que ele apareceu, que a gente ficou sabendo há anos, né? Como que começou a Lava Jato, né? Uns contam uma história, outros contam outras, né? Mas tudo começou com o perdigueiro correndo atrás do dinheiro, né? Que tem aquele faro, né? Inclusive, se ele fosse da minha raça, ele ia chegar mais perto do dinheiro ainda, que era mais fácil, porque nós temos um faro para dinheiro, mas não que a gente seja ganancioso. Só que não pode ter ganância. E que é o que mata o nosso povo aí, que gosta de uma mordomia, de um cabide, né? Porque eu falei, porque os caras não tem nem jeito, né? Nem cabide em guarda-roupa, agora virou varal, porque estão tanto cabide no Brasil. O estado de São Paulo é um dos estados mais ricos do Brasil, e o que você vê de cabide, olha, é impressionante. Então, você vê, esse senhor aí, que eu digo senhor, apesar de ser um menino que tem a idade do meu filho, o Moro, você vê, quando ele apareceu e começou a fazer sem alarde, e sem arrogância, sem orgulho, eu percebi assim, esse homem pode ser que ele caia pela inveja, porque a inveja matou Caim, né? Foi. Você sabe disso. Então, o que vai acontecer aí, poderia ter acontecido, que o STF não conseguiu, eles tentaram derrubar o Moro de todas as formas. Ainda mais com o Coluio, com o Lula e os assecas do Lula. Quer dizer, é uma turma forte, que eles matam. Esses caras matam, quando ele não mata, ele manda matar. Então, cara, esse aí, ele deu uma lição, inclusive quando ele fez isso que ele fez, baseado naquela Operação Mãos Limpas da Itália. E quando eu vi que veio uma senhora, de uns 70 e poucos anos, que era professora, que eu fiquei sabendo, porque eu assisti um pouco do documentário dela, na época, que ela veio para elogiar o trabalho, isso há anos, hein? O trabalho do Sérgio Moro, ela veio elogiar porque ele estava dando um banho, ela falou assim, esse aí foi meu aluno. Ela deu aula para porque o Moro, ele foi se atualizar lá com a operação. Por que a Operação Mãos Limpas não deu certo? Porque eles acham que deu certo. Mataram o juiz, mataram o delegado, mataram um monte de gente e deixaram o tipo do Berlusconi, por exemplo, um cara bilionário. Esse cara manda lá. O que o Moro aprendeu? Ele fez o contrário. É que nem fala, tem que seguir o dinheiro. O que ele fez? Pegou os peixes grandes, botou na cadeia, acabou a palestra do Lula.
É verdade. Acabou parar do Lula. Cadê os 200 mil, 300 mil? Acabou. Então você tem que parar. Onde que os caras estão tomando água na torneirinha aqui da casa? Olha, ele prendeu alguns, meus irmãos. Olha, ele prendeu não se esqueçam, peixe grande. Não peixe se esqueçam grande. que ele boa parte dos políticos de nome grande ele ainda não conseguiu fazer. Ele estava buscando isso. Olha, professor, ele só não conseguiu porque tem esses 11 lá, que desses 11 aí eu não sei se eu ponho a mão no fogo por algum. Eu creio que vou queimar, vou usar aquela luva de cozinheiro, aquela luva especial. Porque se não fosse esse STF aí, que é obrigado, precisa ter um país democrático, precisa ter, mas esse STF aí vem cerceando tudo. Ele prende, o Moro manda prender, a polícia prende, o cara solta. Vamos falar de excrescência? Haja paciência. Vamos falar de excrescência? O nosso presidente Bolsonaro falou do roubo de políticos com merenda escolar. Ah, sim. Eu estou cansado de ver ladrão pé de chinelo entrar na escola para roubar merenda. Então, não é só lá em cima. Aqui embaixo também a coisa é complicada. A podridão é enorme. Por isso que eu digo que nós não podemos esperar salvadores da pátria. Porque o seu vizinho, eu não estou falando de você, mas o seu vizinho pode ser aquele camarada que entra na escola e leva a merenda do seu filho. E a gente nem sempre se dá conta disso. Nós estamos falando do grande, tem que partir de baixo para cima, para que a gente chegue realmente a uma educação de condição. Verdade. Bom, vamos a mais um vídeo e já a gente volta comentando. Vamos lá. Essa prova do Enem, vamos falar que eu estou implicando. Agora, pelo amor de Deus, esse tema, a linguagem particular daquelas pessoas, o que nós temos a ver com isso, meu Deus do céu? A gente vai ver a tradução daquelas palavras, um absurdo, vai obrigar a molecada a se interessar por isso agora para o Enem do ano que vem. Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa forma ano que vem, nós vamos tomar conhecimento da prova antes. Nhaí, Amapô, não faça louca e pague meu acué. Deixe de aqui, senão eu puxo o teu picumã. Aquenda, porque tudo vai estar guardado aqui dentro. Tanto o pinto quanto os testículos. Você coloca tudo aqui dentro, puxa para trás e prende. A virilha vai ficar lisinha. Então, segundo o MEC, é isso que os nossos jovens precisam saber. E não fique com essas questões menores que a gente vê por aí, ideologia de gênero. Que importância tem isso? Vá ser feliz, cara. Se você quer ser feliz com outro homem do lado, vá ser feliz. Se você, mulher, quer ser feliz com outra mulher, vá ser feliz. Agora não fica perturbando isso nas escolas, obrigando a criançada a estudar uma besteira que não vai levar a lugar nenhum. Quem ensina sexo é papai e a mamãe, ponto final. Acabou. Não tem mais que discutir esse assunto. Olha aí. Este era o tema central de perguntas de prova de linguagens do Enem, no domingo, dia 4 de novembro. O presidente Jair Bolsonaro não gostou. E vocês? Vamos chegar antes. Vamos lá. Nunca se discutiu o assunto. Houve um exagero, fosse ao extremo. Também não é assim. Tá? E também não pode ser o que o senhor Bolsonaro fez na Avenida Paulista, dizendo que as minorias iam ter que respeitar. As minorias tinham que ser respeitadas, com todo o limite, sem exagero. Então, ensinar sexo na escola, vocês conhecem a família? Vocês sabem que há pais que têm receio de conversar sobre sexo com seus filhos? E que os meninos continuam aprendendo sexo na rua? É isso que nós vamos querer? Tem que haver um limite. Não pode ser nem um extremo de um lado, nem o extremo do outro. Não dá para tentar, a partir de agora, discutir ideologia de gênero em cada esquina e dentro da escola, da forma como está discutindo. E, aliás, quem fez a prova do MEC exagerou. Não era momento de se fazer pergunta desse tipo. Não é nem questão de momento, não era lugar de fazer questão desse tipo. Essa questão de que existem palavras próprias de determinados grupos até pode existir. Só que é fundamental, num momento como esse, que nós estamos assentando as coisas, em que nós estamos acreditando que é um governo que vai tentar colocar limite em tudo. Aí nós vamos começar a discutir pajubá na prova do Enem. Tenha santa paciência. Nem a direita e nem a esquerda. Aliás, eu sempre fui acusado desse dia da esquerda, da direita, porque eu sou um camarada que procuro fazer a crítica e observar. Ponderado. Então, se o Bolsonaro tem alguma razão,
Até a página 3, quando ele vai à Avenida Paulista e diz que essas pessoas não merecem respeito, e ele disse isso, precisa cuidado. Agora, não espera que a família dê, porque a família não sabe. Sabe aquela brincadeira de ninguém dá o que não tem? A família não sabe, não ensina. Então, o que fazer? Alguém tem que ensinar. O que é que você prefere? Eu estou falando de você que me ouve. O que é que você prefere? Você prefere que os meninos da rua e as pessoas da rua ensinem seu filho? Ou você vai ajudar a escola e dizer o que é que precisa ser ensinado para ele com parcimonia, com tranquilidade, com limite? Não precisa ensinar ideologia de gênero. Precisa ensinar o que é sexo e a maneira correta de usar. E aí, Muito Didi, bem. sua opinião? A opinião que eu lembrei do tempo de infância, né, que o professor falou, a cultura familiar da parte de sexo é escondida, né? Inclusive, quando a gente era molequinho, a gente via que os pais da gente fechavam as portas e trancavam, punha toda a gente num quartinho lá, não podia dar um pio, então a gente desconfiava que estava acontecendo alguma coisa. Como é que nós estávamos nascendo lá em casa? Nasceram 6, pô. Não sei se algum para fora também, mas em casa nasceram 6. Você não ia na fechadura ver, não, né? E era grande a fechadura antigamente, né? Aquela mas o perigo era o tabefe no ouvido. A tentação era dar aquelas festinhas, casa antiga, sempre tinha uma festa, a gente morava em casa de madeira. Mas você vê, eu lembro esse tempo de infância, eu até brinquei com os colegas esses dias, falei assim, a gente brincava, assim, falava, né? Minha mãe falava, e a turma falava, porque era assim, tinha que brincar molecada com a molecada, meninada com a meninada, né? Era uma separação, até certas religiões, inclusive a nossa, a cristã, católica, no tempo de moleque eu lembro que eram as mulheres, as mães e as filhas de um lado, os pais e filhos, o masculino do outro e tal, para ter eu não sei por que existia isso, porque nunca procurei saber também, mas era assim, então era coisa de educação daquela época dos anos 50, 60 e vem aí afora. Então eu lembro quando minha mãe falava assim, homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Agora ficou legal, porque agora não pode cantar homem com homem, mulher com mulher. O pessoal levou muita coisa. Cantaram tanto que virou lei, está na lei agora. Homem com homem, mulher com mulher pode. Então, tá uma vergonha, né? Assim, olha, modo dizer, ficou, sabe por quê? Que nem fala, o Bolsonaro falou, ele teve lá seus deslizes, os filhos dele também, às vezes, né, no afã de subir num palanque. Eu estive em palanque aí, mas eu sempre fui um cara, a turma fala que eu falo muito e tal, mas eu sempre fui mais retraído em palanque, porque no palanque, o que você falar, o cara vem cobrar de você. E eu falei assim, putz, se eu vou falar muito aqui, eu tô perdido, porque depois como é que eu vou pagar essa conta? E os caras falam bobagem, às vezes depois arrepende. Ainda tem os caras que tem um pouco de discernimento de pedir desculpa, vai lá, mas o caso aí, nesse caso desse pajulança, pacoaquara, então é mais fácil, em vez do cara usar aquele sapicoá lá, que eu chamo de sapicoá, aquele negócio de colocar lá o falo lá, o pênis com o saco, o cara devia fazer o seguinte, vai pro governo aí, pede um jeitinho, já o pé... Tira tudo, vai ficar trabalhando. Alguns podem achar que eu defendo, não defendo. O que eu digo é que tem a idade certa e as crianças, os crianças não, os jovens precisam aprender no momento certo e diferenciar e respeitar. Tá? Agora, não dá para ensinar a criança de 6 anos ideologia de sexo. E aí eu assino embaixo com o seu Bolsonaro que ele tem razão. Tem o momento certo. Né? A criançada confunde toda, ainda não sabe. Mas então, voltando a isso, você vê, a coisa de educação é tão falha, assim, nessa parte, assim, que devia ter uma junção entre família, escola e tal, e igreja. Eu acho que o povo sem religião, sem um culto, alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Você tem que pensar que tem alguém acima de você. Sei lá, cada um tem o seu santo. Os índios tinham o Tupã, o Trovão, e o Raio, que o pai está aí, etc. Mas o cara tem que ter o discernimento de saber o que vai fazer. Então chega um ponto que eu lembro uma pergunta que fez um cara que estava na faculdade. Perguntou para o professor, isso eu estava lá porque eu estava assistindo a aula junto, que eu fazia odonto, e tinha uma turma de primeiro ano de medicina que estudava meio junto, que as matérias seguem meio paralelo, depois separa. Aí teve um rapaz lá que falou, professor, com licença, o senhor estava falando aí sobre doenças venéreas, né? Porque eu trabalhei sempre em farmácia, nossa, antigamente, nos anos 60, era 10, 15 casos por dia em cada farmácia, nossa, os hospitais eram poucos, né?
Ô professor, diga uma coisa assim, se a gente for, porque fala contato, se a gente for, há risco da gente ir no banheiro, um banheiro público que seja, um banheiro qualquer por aí, fora de casa, a gente ir no banheiro e contrair gonorreia, porque antigamente a gonorreia era famosa. O professor falou, se você levar uma daquelas piranhas que você encontrar para a rua bem fajuta, você vai pegar gonorreia, vai sozinho, não vai pegar gonorreia, porque isso aí perde no ar. Então as pessoas não sabem nem que o certo, as bactérias, não tem. O estudo nosso é muito fraco. Quer dizer, vem apodrecendo, né? Porque os nossos governantes aí, por exemplo, esses últimos 15 anos, 16 anos aí, eles jogaram o pouco que a gente estava conseguindo na lata do lixo, né? Infelizmente. Complicado. Nosso papo tá bom demais, mas tá acabando nosso programa. Coisa vai longe, né? Vai longe. Se bobear, Deixar, muita a gente coisa. fica aí amanhã, à tarde, à noite, direto aí, né? Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado. O último recado. Não espere o salvador da pátria, faça a sua parte. Quem joga a garrafa PET no Rio Tietê e no Rio Pinheiros não é o Bolsonaro e não é o outro presidente. Pense, faça a sua parte. Meus cumprimentos a todos que nos ouvem. Ângelo, meu irmão, Betinho. Abraço, Jimmy. Um abraço para vocês, prazer aqui estar com o professor Walter, que é mais uma vez aprendendo um pouco, né? Tem sempre a gente aprende aqui. Eu estou saindo aqui, olha, cada programa mais com conhecimento, né? Mais esperto cada vez mais. Quiser mostrar que o Bragança é cidade de poesia, né? Quem semana é primo? Gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Hoje iremos falar de fibromialgia. O que é fibromialgia? Fibromialgia é uma doença ou considera-se uma síndrome dolorosa, ou seja, é um quadro em que o paciente apresenta dores pelo corpo inteiro durante um período prolongado, ou seja, um período acima de 3 meses. A gente considera o quadro de fibromialgia. O quadro de fibromialgia muitas vezes está associado a fatores emocionais, são as principais causas associadas, ou seja, quadros de ansiedade e depressão que vêm junto com essas dores no corpo, junto com dores de cabeça, junto com quadros até mesmo que a gente chama de palpitação, que vocês costumam chamar popularmente como batedeira no peito. Então tem todos esses sintomas. Você tem a síndrome a fibromialgia é uma síndrome dolorosa associada a quadros depressivos e associado, às vezes, até a quadros de palpitação, que a pessoa acha que está até com um quadro de cardiopatia. A sua prevalência, ou seja, em quem é mais comum ter fibromialgia? A fibromialgia é mais comum no sexo feminino, nas mulheres, e na faixa etária de 30 a 60 anos. E fora dessa faixa etária ou do sexo feminino, eu posso ter também? Sim, homens também podem apresentar fibromialgia e até adolescentes também podem apresentar fibromialgia. As causas de fibromialgia são desconhecidas, ou seja, não existe nenhuma causa hoje que a medicina conseguiu descobrir que possa ser específica da fibromialgia. O que existe são fatores associados que ajudam a desencadear a fibromialgia, ou seja, distúrbios emocionais, tais como ansiedade e depressão, são os principais fatores que desencadeiam a fibromialgia. Quadros de insônia, aquele sono que você não tem não é um sono reparador, você dorme, por mais que você dormiu 12 horas por dia, você acorda ainda com um cansaço físico e um cansaço mental junto. Ele não consegue repor aquele estresse que você teve no dia anterior. São as principais causas de fibromialgia. Os sintomas dessa doença, como a gente diz lá em cima, as causas, ela está altamente associada a quadros de ansiedade e depressão. Então, geralmente, o paciente com um quadro de fibromialgia já tem esse distúrbio emocional, associado a um distúrbio do sono e a quadros de pontos dolorosos no corpo. Apesar da dor ser generalizada no corpo inteiro, existem alguns pontos que esses pontos são mais dolorosos do que a dor ali. Quando a gente faz a palpação desse ponto, você vai ter mais dor. O diagnóstico, não existe um diagnóstico pela medicina que você faça um exame e vai ter um diagnóstico. O diagnóstico hoje é clínico, ou seja, é o exame físico associado ao exame, à história do paciente. E em cima disso a gente vai fazer a análise desses pontos dolorosos que eu citei lá atrás e a história, se tem quadros depressivos, tudo. Muitas vezes aí a gente vai pedir alguns exames laboratoriais. Aí vocês vão falar, doutor, mas o senhor falou que não existe exame que diagnostica a fibromialgia. Sim, mas a gente precisa descartar outras doenças que também desencadeiam com esses mesmos sintomas, tais como lúpus, tais como artrite reumatoide, hipotireoidismo, entre outras doenças. O tratamento da fibromialgia, ela está correlacionado a gente melhorar o quadro da parte emocional, ou seja, temos que tratar a tristeza ou a depressão, o que tiver ali prevalecendo, a ansiedade, temos que fazer um tratamento, também podemos fazer um tratamento com fisioterapia, que também tem um quadro de ajuda, tratar esse sono não reparador e uma outra tratamento também que a gente pode desencadear, propor para o paciente, seria o exercício físico. Aí vocês vão falar, doutor, eu já tenho dor no corpo inteiro e vou fazer exercício físico, vai piorar.
não piora, existe uma grande melhora. Lógico, se você é um paciente sedentário, se você nunca fez exercício físico, você não vai direto para uma academia fazer esses exercícios. O ideal seria você começar numa hidroginástica, começar a fazer uma caminhada, começar a fazer esses exercícios e ir aumentando progressivamente os exercícios. Porque se você nunca fez e ir para uma academia, você vai voltar no outro dia com muito mais dores. E existe o tratamento que a gente chama, no meu ponto de vista, tratamento ouro, que seria com a acupuntura. Por quê? Com a acupuntura seria um tratamento mais eficaz em tudo isso. Que com a acupuntura eu consigo tratar tanto os fatores emocionais, a ansiedade e depressão, consigo também tratar esse sono não reparador, ou seja, esse sono que você dorme e acorda mais cansado do que dormiu, e consigo tratar as dores. Então, com a acupuntura, a gente consegue fazer um tratamento global desse quadro de fibromialgia. Doutor, mas eu tenho dor no corpo inteiro, vou ter que usar agulha no corpo inteiro? Eu vou pôr 200 agulhas? Não, tá? O tratamento de acupuntura ela é feito com as agulhas, porém a quantidade de agulha é altamente inverso à qualidade da acupuntura. Ou seja, um acupunturista bom hoje tem que utilizar de 10, no máximo 20 agulhas. Por quê? Quando a gente vai num colega que põe 40, 50 agulhas, ele está estimulando vários pontos ao mesmo tempo, e isso pode dar conflito. A gente tem que saber quais os pontos que a gente pode estimular. Muitas vezes uma agulha pode estimular indiretamente outros pontos. Então a gente faz um conjunto do tratamento, por isso que é interessante fazer a acupuntura com o médico. Geralmente ele vai utilizar muito menos agulha do que os outros profissionais, apesar que também hoje, pela nova lei do CRM, somente médico pode fazer a acupuntura. A idade considerada a melhor idade é uma fase no qual necessita-se de cuidados especiais com a saúde e qualidade de vida para que seja possível aproveitar melhor os benefícios que o amadurecimento proporciona. Sabe-se que com esse amadurecimento a vida se torna mais plena e aprende-se a valorizar o que ela tem de mais simples e belo. E aí paramos para pensar: por que demorei tanto em descobrir que aquilo que mais me satisfaz não está naquilo que mais dê importância a vida inteira? Assim, para que seja possível desfrutar de todos os benefícios desse amadurecimento, profissionais da saúde atuam melhorando a qualidade de vida dessas pessoas tão importantes para a construção do nosso ser. Pensando na importância de cuidados ao longo de toda essa experiência de vida, a clínica Quartz Life Especialidades Médicas conta com o apoio da medicina associada à nutrição, atuando para que se torne possível a realização de muitos sonhos que sem dúvida serão melhor aproveitados. Afinal, nunca é tarde para começar a conquistar aquilo que se deseja. Quartz Life Especialidades Médicas, promovendo um novo conceito em saúde.
glaucoma. A gente começa a falar sobre glaucoma, a coisa fica muito extensa, é uma doença muito complexa, tem várias formas de a gente abordar esse tema, tá? Primeiro, entender a diferença sempre entre glaucoma e hipertensão ocular, tá? Hipertensão ocular é o paciente que tem uma alteração, a pressão ocular dele fica acima da média normal, tá? Que a média é considerada 20, até 20, tá? E ele fica ali 21, 22, tal, 23, ele é um hipertenso ocular, mas ele não necessariamente tem alterações glaucomatosas, tá? Porque o glaucoma é um conjunto de alterações, não é simplesmente, claro, a pressão é o nosso principal parâmetro, mas as alterações, para que eu defina com o meu paciente, falar, olha, você tem glaucoma, tá? Para que eu chegue nesse diagnóstico, eu tenho que ter várias alterações, tá? Campo visual alterado, tá? Alteração no nervo óptico, tá? Hoje com a OCT, a tomografia de coerência óptica, alterações nas fibras ganglionares, quer dizer, então quando eu passo a ter essas alterações, eu posso dizer para esse paciente que era só um hipertenso, que ele passou a ter glaucoma, tá? Então, a definição, eu tenho glaucoma, não é bem assim, eu tenho uma hipertensão ocular, eu trato minha hipertensão ocular para que eu não desenvolva um glaucoma. O que sabemos hoje da evolução, que é uma doença degenerativa, tá? O glaucoma é uma degeneração do nervo, tá? Não simplesmente uma lesão no nervo óptico que acontece pelo aumento da pressão, porque existem aqueles casos do chamado glaucoma de baixa pressão, e aí isso é um desafio para você fechar diagnóstico, é um desafio para você acompanhar esse paciente, porque, e aliás, ele é o mais perigoso, porque ele vem lá, faz o exame de rotina, a pressão dele é normal. Só que quando você olha o fundo de olho, você faz um exame mais detalhado, ou se ele tem um histórico familiar de glaucoma, você pede exames, bingo, está alterado o exame, mas a pressão dele é baixa, mas o exame está alterado. Então nós sabemos hoje que o glaucoma tem outras facetas, não é simplesmente pressão alta, glaucoma, não é bem assim que se define. Bom, dentro desse novo conceito, dentro desse novo conhecimento em relação ao glaucoma, embora seja um assunto muito batido já, muita gente, que bom, tenha bastante informação sobre isso, tá? O que acontece? Até então, nós tínhamos algumas formas de tratar glaucoma. Então, vamos lá. Você tem a forma mais tradicional e melhor e menos invasiva, que são os colírios, para abaixar a pressão ocular. A indústria evoluiu muito nesses colírios, nós temos colírios de segurança muito boa, que não alteram tanto a superfície ocular, embora nós sabemos, tá, que todo colírio para glaucoma, para abaixar a pressão do olho, ele interfere na superfície ocular. Então, normalmente você tem que associar um lubrificante, você tem que fazer uma associação de algum outro colírio para melhorar a sua superfície ocular ou preservar a sua superfície ocular. Então, os colírios são a nossa primeira opção terapêutica, quando o paciente aparece com uma hipertensão ocular ou quando ele já aparece com alterações de glaucoma, tá? Só que aí acontecia uma coisa, eu tratava, eu mantinha esse paciente com pressão controlada e, como é uma doença degenerativa, o que acontecia? Continuava tendo evolução de campo visual, continuava tendo evolução na minha OCT, eu peço a tomografia de coerência óptica, vem lá, mais perda de camada de fibras nervosas, poxa, e aí? E na realidade o que nós discutimos sempre nos nossos congressos é, bom, esse paciente a gente sabe que ele vai perder a visão ou perder parte muito grande do seu campo visual por conta do glaucoma, por mais que você trate ou cuide, ou seja, é uma doença degenerativa, é uma doença que nos angustia muito. Nem todo paciente evolui na mesma linha, nem todo paciente evolui igual e por isso cada caso tem que ser muito bem estudado. Então existem os protocolos chamados protocolos para glaucoma. Então o paciente chega no consultório, tem um histórico familiar de glaucoma ou ele tem alterações glaucomatosas já em acompanhamento, você já começa a monitorar esse paciente de forma bem rigorosa. E qual é a grande novidade em relação a esse assunto? Então, eu estava falando do tratamento com colírio, a outra opção hoje são os endolasers, tá? Que é um tratamento com laser, que você trata o sistema de escoamento do olho pelo lado interno do olho, tá? O endolaser hoje é o quente aí no tratamento do glaucoma, tá? Ou no tratamento da hipertensão ocular, tá ok? Que você consegue manter níveis pressóricos bem baixos, controlado e com isso uma melhor evolução. Para que quando a gente entra com isso? Quando o paciente não consegue mais manter seus níveis de controle de pressão com os colírios. Existem também o laser não é o endolaser, o IAG laser, um tipo de laser que você faz na íris também para fazer uma trabeculoplastia com laser, para que você consiga abaixar o seu nível de hipertensão ocular. Ou seja, esses são os tratamentos mais consagrados. E vem vindo coisa nova. E o que se descobriu, então, dentro dessa evolução tecnológica é
o uso de outras substâncias, via oral, inclusive, e via colírio, tá? Que vão trabalhar naquela degeneração das camadas de fibras nervosas, tá? Se a gente analisar o nervo óptico, que é uma extensão, tá? Esse nervo ele tem um cabo de ligação que vai até o nosso cérebro, ele que distribui a imagem. Quando a gente recebe, a imagem se forma na retina, ele vai para o nervo óptico e vai para o cérebro. Essas camadas de fibras nervosas, quando você tem um glaucoma, elas se degeneram, por isso que hoje nós sabemos que o glaucoma é uma doença degenerativa, tá? Até relacionada com Alzheimer, tá? Hoje são as grandes novidades aí que estão se estudando em relação a pacientes com glaucoma, Alzheimer, enfim, essa ligação degenerativa toda, está tudo interligado. E voltando a essa história, quando você trata, e por mais que você trate e esse paciente continua evoluindo de forma ruim, campo visual alterado, OCT alterada, e você fala, puxa, a pressão está baixa, estou fazendo tudo certinho e tal, o que nós temos hoje como recurso de tratamento? Tá? A coenzima Q10. Esses primeiros estudos foram desenvolvidos na Itália e eles conseguiram descobrir e entender o processo e conseguir biodisponibilizar essa coenzima Q10 nessas estruturas, tá? Sendo que por ser a coenzima Q10 ela é muito antioxidante, tá? Ela é muito poderosa, ela age nessa camada de fibras nervosas e acaba interferindo nessa evolução, ou seja, ela tem uma tendência a manter o que você já perdeu, você não recupera, mas não deixar que se evolua, que perca. Não é nenhum elixir milagroso, não é nenhuma mágica, vou curar todos os glaucomas, não é nada disso. Mas é um arsenal a mais, é um tratamento a mais que eu posso usar para aquele paciente, tá? Que não, assim, baixíssimos ou praticamente nenhum efeito colateral por ser um antioxidante, tá? Você pode trabalhar com o seu paciente glaucomatoso a longo prazo para que você consiga diminuir aquela evolução ruim, nefasta, de perda de camada de fibras nervosas, você consegue evoluir. Ele não tem ação na pressão do olho, tá? Muita gente confunde, a Q10 vai ajudar a baixar a pressão. Não, não é isso. A Q10 vai agir na camada de fibras nervosas, ela vai agir ali para tentar manter uma coisa mais estável, mais segura, para que você não tenha perda de campo visual. Nós sabemos que as perdas de glaucoma, tudo que você perde no glaucoma é irreversível. Então eu vou perder campo visual, eu vou perder qualidade de visão, isso tudo é irreversível, tá ok? Por isso a nossa preocupação em não deixar que isso aconteça. Uma vez que perdeu, perdeu. Então a gente tem que trabalhar no campo da prevenção. E junto com isso, nesse desenvolvimento da coenzima Q10 via oral, também tem a coenzima Q10 colírio também, que eles estão aperfeiçoando, inclusive já praticamente em lançamento já, também à base de colírio. Aí sim, no intuito também de absorção e melhoria do processo oxidativo, do processo degenerativo, tá? Nós já temos alguns tratamentos para retina, que falamos sobre tratamentos preventivos de DMRI através de substâncias, você faz substâncias bioativas, você dá via oral e o paciente consegue estabilizar, não é nenhuma cura mágica também, a gente sabe disso, toda doença degenerativa ela é muito nefasta, porque como o nome já diz, é degenerativo, então você tenta diminuir a evolução, você tenta bloquear um pouquinho mais. E no campo da prevenção, algumas coisas a gente consegue fazer sim, para a retina. Agora, no caso do glaucoma, hoje, o que a gente tem de melhor prevenção? Consultas periódicas com o seu oftalmologista, acompanhar a pressão ocular. Sim, sempre o nosso objetivo é abaixar a pressão dos olhos, tá? É manter essa pressão em níveis bem baixos, que a gente chama de a pressão-alvo, né? Que é o nosso target. Nós temos que atingir uma pressão-alvo para que ele se mantenha sempre com um nível bem baixo para aquele paciente, tá? Cada paciente tem uma pressão-alvo, cada paciente tem um target que a gente tem que mirar, tem que acertar para que ele se mantenha com níveis de pressão segura, para que não evolua também o glaucoma. E naqueles casos degenerativos também, que como o da hipertensão ocular é degenerativa, mas aquele caso de baixa pressão, que é o paciente que não tem pressão elevada, a gente também tenta abaixar um pouquinho mais essa pressão, e aí vieram as novas opções terapêuticas, que são essas novidades que estão chegando no mercado. No Brasil a gente não tem isso ainda. Esperamos em breve poder disponibilizar esse novo arsenal terapêutico para os nossos pacientes que sofrem com essa doença tão desgastante, tão ruim. Os pacientes que convivem com glaucoma, eles sabem, quem estiver assistindo sabe o quanto isso gera de desconforto, de desgaste, até emocional inclusive, tá bom?
tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito, Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar quitombo, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.